Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que jogará em seu estádio com capacidade reduzida. José Roberto Lamarque, dono da Crefisa, resolveu abrir o jogo sobre as negociações com o Vasco e Pedrinho para completar e fala sobre a chance real de o Palmeiras contar com reforços da Copa bem antes do que se imaginava. Tudo sobre Brasil e Escócia. Tem também briga por audiência na televisão brasileira, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Hora de falar sobre o Palmeiras e dá para imaginar que pelo menos 4 dos 6 convocados do Palmeiras para a Copa do Mundo podem voltar para casa mais cedo, o que permitiria a eles um período de férias e a reapresentação a tempo de eles estarem à disposição do técnico Abel Ferreira a partir de 20 de julho. Isso porque Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sosa na seleção paraguaia e Emiliano Martínez na seleção uruguaia correm enorme risco de eliminação ainda na fase de grupos, mesmo com várias das chaves classificando 3 dos seus 4 participantes. Pois bem, o que dá para cravar é que Flaco Lopes na seleção argentina e John Arias na seleção colombiana estão garantidos no mata-mata. Os outros 4 dependem de resultados dessa última rodada. O caso mais grave é da seleção uruguaia. O Uruguai tem só 2 pontos conquistados depois de tropeços nas 2 rodadas iniciais. Empates contra Cabo Verde 2-2 e contra a Arábia Saudita. Isso significa que o Uruguai só passa de fase se vencer a Espanha na última rodada e a Espanha nem vai poder poupar jogadores, até porque tem só 4 pontos. Numa combinação de resultados, a Espanha pode cair até para o terceiro lugar, o que certamente tornaria o caminho dela absolutamente uma incógnita. Então, a verdade é que o Uruguai pega uma Espanha jogando a Vera e com enormes chances de eliminação. Emi Martínez, nesse caso, voltaria antes para o Palmeiras. O caso do Paraguai, uma derrota 4-1 para os Estados Unidos na abertura da Copa e uma vitória contra a seleção da Turquia, vitória por 1-0. O Paraguai é nesse momento o terceiro colocado do seu grupo com saldo -2. Se for derrotado, a tendência é que o Paraguai seja eliminado pelo saldo de gols. Um empate contra a Austrália colocará o Paraguai na próxima fase. Vamos ver como é que vão se comportar os jogadores do Palmeiras e a seleção paraguaia nesse duelo. E a arena do Palmeiras pode estar reduzida para jogos do Verdão no Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo. Já dá para cravar que o Nubank Park só deve receber a partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro em 26 de julho se houver uma redução de público. Tudo porque o jogo está marcado para o dia 26, mas entre esse jogo há 2 datas previstas para shows da Xuxa, 25 e 31 de julho. A saída que está sendo debatida entre a W Torre e o Palmeiras para que essa partida possa acontecer no Nubank Park é que o Gol Norte, setor onde fica o palco para os shows, seja inutilizado. Então, torcedores do Palmeiras que quiserem ir ao Allianz Parque poderiam acessar outros setores do estádio, menos o Gol Norte. Importante registrar que isso também pode ser repetido em 23 de agosto, partida contra o Vasco. Isso por causa de um show que vai reunir uma série de cantores sertanejos e duplas, né? Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Vitor e Léo, Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano, entre outros. Em outros momentos, a Leila Pereira preferia mandar os jogos do Palmeiras no estádio que é dela, na Arena Barueri, mas ela já percebeu que a repercussão entre jogadores, membros da comissão técnica e torcedores em relação ao Barueri não é das melhores. Vai menos gente no estádio, o torcedor do Palmeiras não gosta de ir lá e até os jogadores não conseguem ser tão competitivos como dentro de casa. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo para falar sobre a noite de gala de Vinícius Júnior, um dos principais atletas dessa Copa do Mundo. Com Messi, Haaland, Mbappé e Cristiano Ronaldo aparecendo e bem, dá para dizer que o Vini também tem deixado excelente impressão. Foi dele, ele marcou 2 dos 3 gols da vitória contra a Escócia por 3-0 na noite dessa quarta-feira. Dessa maneira o Vini já tem 4 gols marcados, 1 assistência e ele foi eleito o melhor da seleção nas 3 partidas que o Brasil disputou até aqui. 3-0 do Brasil não poderia ter sido melhor. Primeiro pela melhor atuação da seleção brasileira nessa Copa. Depois pela volta de Neymar, que entrou a 14 minutos do fim, não conseguiu brilhar, mas enfim, vai ganhando seus minutos e pode ser protagonista na reta final da competição. Outra coisa super importante, o Brasil conseguiu ficar à frente de Marrocos, ou seja, na primeira colocação do grupo. Brasil e Marrocos com 7 pontos,
Marrocos venceu o Haiti por 4-2. Dessa maneira, o Brasil terminou com 6 gols de saldo acima do Marrocos. E a primeira colocação na chave vai permitir que a seleção continue em New Jersey em frente, no primeiro mata-mata da próxima fase. Uma seleção que não a Holanda, a tendência é de Suécia ou Japão. Os times se enfrentam nessa noite. Se der Japão, o adversário vai ser o Japão. Se houver empate, Brasil e Japão. A única chance de ser um Brasil e Suécia é se a Suécia vencer os japoneses na noite dessa quinta-feira. Partida marcada para a próxima segunda-feira, às 14h. Queria destacar também outros jogadores que tiveram boa atuação na seleção brasileira nessa quarta-feira. Gostei da atuação do Alisson, que chegou sob desconfiança, o goleiro da seleção foi bem quando exigido. O meio-campo com Paquetá e Bruno Guimarães funcionou, na minha opinião, extremamente bem. Bruno Guimarães com 2 assistências, chegando bastante na área adversária. Matheus Cunha, outro bom jogo e mais um gol marcado. E o Ryan, que virou a opção para o lugar do Rafinha, também conseguiu jogar bem mais do que na partida contra o Haiti. Aos pouquinhos o Brasil vai se acertando e deixando a impressão de que pode ir longe, especialmente se não tiver adversários extremamente pesados pela frente. Quero falar sobre o caminho da seleção brasileira até uma eventual final. A primeira colocação da chave, na teoria, garante um trajeto menos complicado para o Brasil. Brasil estreia no mata-mata na próxima segunda-feira, às 14h, contra Japão ou Suécia. A chance de a Holanda ser a adversária do Brasil é muito pequena, isso só ocorreria se a Holanda conseguisse perder sua partida contra a Tunísia, marcada para essa quinta-feira. A Tunísia é o grande saco de pancadas do grupo, a Holanda tem tudo para ganhar e ganhar bem. Japão será o adversário do Brasil se vencer a Suécia ou empatar. A Suécia vai ser adversária do Brasil se vencer a seleção japonesa. Mas, Nicola, quais serão os próximos adversários? Você que está em casa precisa torcer urgentemente para que no confronto entre França e Noruega, marcado para esta sexta-feira, a França não perca para a Noruega. Esse é o único cenário que jogaria a França para a chave do Brasil, e aí teríamos possivelmente um Brasil versus França já nas oitavas de final, no segundo mata-mata. Esse seria o pior dos cenários. Então, a obrigação de todos nós é torcer para que a França vença ou empate com a Noruega. Dessa maneira, a França fica em primeiro, a Noruega em segundo, a França vai para um lado da chave e a Noruega passa a ser opção de adversário do Brasil para as oitavas de final. O Brasil vencendo Japão ou Suécia deve ter pela frente, se tudo correr dentro da normalidade, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim. Nas quartas de final pode pintar uma Inglaterra ou México. México que venceu mais uma vez a República Tcheca 3-0 na noite dessa quarta-feira e terminou pela primeira vez em sua história com 100% de aproveitamento na fase de grupos, 9 pontos conquistados. Numa semifinal, o Brasil pode ter Argentina ou Colômbia/Portugal. Há uma indefinição sobre o primeiro colocado do grupo de Portugal. Se Portugal vencer a Colômbia, fica em primeiro e pode cair nessa chave, enfrentando a Argentina nas quartas. Se não, poderemos ter um Colômbia e Argentina nas quartas. Ao que tudo indica, França e Espanha, os grandes favoritos ao título, devem ficar do outro lado da chave, enfrentando o Brasil apenas numa eventual final. E José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, enfim se posicionou de forma pública sobre a negociação do seu filho para a compra da SAF do Vasco. E ficou bem claro que não é só Marcos Lamacchia quem está interessado em comprar o clube. José Roberto Lamacchia, o marido da Leila, está na parada e é um dos interessados na compra da SAF vascaína. Esse depoimento do Lamacchia ao canal do Pedrosa foi dado depois que a justiça decidiu afastar Pedrinho, presidente da associação, e o cara que vinha tocando as negociações com o pessoal da Crefisa. Abre aspas para o Lamacchia: eles querem o poder, mas eu e meu filho vamos reerguer o Vasco. É o Lamacchia se referindo a um grupo político que pediu na justiça o afastamento do Pedrinho e acabou conseguindo, ainda que de forma provisória. A expectativa das pessoas ligadas ao Pedrinho é de que essa ação caia até sexta-feira, permitindo que o Pedrinho reassuma com todos os poderes o clube e a venda da SAF. Lamacchia também foi perguntado pelo Pedrosa sobre a possibilidade de a Leila Pereira participar da compra da SAF vascaína. Abre aspas para o dono da Crefisa: a Leila está totalmente fora de qualquer assunto do Vasco. Quem está fazendo isso é meu filho e eu. Estou abrindo meu coração. Já estamos prontos. Iríamos colocar 500 milhões assumindo todo o problema com o fluxo de caixa. Nunca
o José Roberto Lamacchia havia se posicionado admitindo que também está nessa negociação. Achei algo interessante e nessa entrevista ele reafirma a intenção de comprar o clube, apesar de todos os problemas ligados à justiça. Lamacchia chega a dizer que essa instabilidade, essa insegurança jurídica causam preocupação, mas conta também que já havia uma programação para que a SAF fosse oficialmente comprada por ele até o mês de julho, com direito a uma enorme festa, porque ele entende que o Vasco pode ser extremamente competitivo e voltar a brigar por títulos como na sua essência. Só para completar, registrar que em meio a tudo isso, o Vasco busca um técnico e busca reforços para o restante da temporada. Verdadeiro caos, causado por gente da oposição no Vasco que só quer estar no poder a qualquer custo. Sobre o Veiga está numa situação meio delicada lá no futebol mexicano, tá? Ele havia sido contratado no início do ano a pedido do André Jardine. Mesmo com o Jardine não conseguiu brilhar. Jardine pediu demissão, acabou se acertando com o Shabab Al-Ahly e por conta do alto salário do Veiga, é natural que o América tenha a intenção de devolvê-lo, mas o Palmeiras não vai aceitar a devolução, a menos que já tenha um outro clube interessado. Nicola, cheguei já largando o like, manda as novidades do Palmeiras, você que não largou o like está equivocado, tá? Não te custa nada, é só apertar o botão de joinha, se ajuda bastante. Quiser mandar um superchat também, será muito bem-vindo. Sobre o Palmeiras, janela bem discreta, né? O Palmeiras tem a intenção de contratar o Danilo. Eu não posso dar o nome da pessoa, mas eu encontrei uma pessoa muito importante na carreira do Danilo no jogo entre Brasil e Haiti. Tive a sorte de assistir esse Brasil e Haiti da sexta-feira, em relação ao campo de jogo, né? Então estava o banco de reservas da seleção bem na minha frente. E eu estava bem no setor das famílias de jogadores, né? Na primeira fileira estava a esposa do Casimiro com os filhos dele, um pouquinho mais atrás estava a família do Marquinhos, mais atrás a família do Rafinha, enfim, estava todo mundo meio que espalhado por lá. E além das famílias dos jogadores, tinham também uma série de empresários, os principais empresários brasileiros estavam por lá. Acabando o jogo, eu conversei com um desses representantes e ele estava trazendo uma série de detalhes e novidades sobre o futuro de Danilo. E ele contou que o Palmeiras tem interesse, falou que se o Danilo ficar no Brasil, a prioridade será o Palmeiras, mas a melhor proposta hoje pelo Danilo no Brasil é do Flamengo. 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. O Palmeiras chega a 22 milhões de euros fixos e um bônus ainda não definido, tá? Mas é bom que palmeirenses e rubro-negros saibam que hoje a prioridade do Danilo é jogar na Europa, mas especificamente na Inglaterra. O Danilo está obcecado com a ideia de jogar na Premier League, de voltar à Premier League, né? Ele até começou muito bem no Nottingham Forest, depois teve uma lesão séria, acabou perdendo espaço e não conseguiu mais jogar. Hoje, maior, com mais capacidade, com mais técnica, fazendo mais gols, eu acho que ele caberia em vários times de lá, certo? Nilson Miguel, pois é, mano, pois é, mano, velho, pensar que tu deu como acertado entre o seu Palmeiras e o Nino, dizendo até a data da apresentação, ou seja, a primeira afirmação furada, assim como tu vive botando o zoião, gorducho nos times rivais. Nilson, vamos por partes. Nunca fui e nunca serei palmeirense, apesar de o meu avô materno, Nicola Botti, ter sido palmeirense, ele morreu, né? Eu sou filho, vamos lá, família da minha mãe é italiana, a família do meu pai é portuguesa. E eu virei torcedor da Lusa porque o meu pai e meu avô paternos vieram de Portugal, passaram a torcer para a Lusa e me levaram ao Canindé desde pequeno, por isso virei torcedor da Lusa, sou sócio torcedor, inclusive vou ao Canindé no sábado para assistir a Portuguesa e Sampaio Corrêa, enfim, com sofrimento danado. Não torço para o Palmeiras, se torcesse, cara, eu falaria. Não teria escrito o livro da Lusa, enfim, não teria um monte de coisa da Portuguesa, viajar do Brasil inteiro atrás da Lusa. Sobre o Nino e o Palmeiras, nunca afirmei que havia uma data de apresentação. O que eu contei é que Nino e Palmeiras haviam se acertado. E estava certo. Só que eu deixei bem claro naquele vídeo que para a negociação ser consumada faltava o mais difícil, que é convencer o Zenit, que é chato para beça. O negociar com o Zenit está entre as coisas mais complicadas do mundo. É só lembrar que o Gerson, que performou mal por lá, foi vendido por 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Beleza? Faltava o sim do Zenit, que era o principal. E o Zenit não deu sim. Começou a pedir, vamos lá, os caras compraram por 5 milhões de euros, o Nino está 3 anos mais velho e agora os caras querem 15, o Palmeiras está certo de não pagar,
o Fluminense também tá certo de não pagar e o Nino vai acabar ficando por lá, tá bom? Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Palmeiras. Não, nesta quinta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola do Verdão. Peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal, ativa também o sino das notificações para não perder nenhum postagem de vídeo quando a gente postar vídeos novos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.